Através da AGU, o governo Lula pediu à Justiça dos Estados Unidos o arquivamento definitivo da ação movida pela Rumble e pela Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes. A Advocacia Geral da União invoca a legislação americana sobre imunidade soberana, afirmando que decisões judiciais de autoridades brasileiras não devem ser submetidas a tribunais estrangeiros. E mais, as decisões de Moraes foram devidamente autorizadas e, em alguns casos, referendadas pelo colegiado do STF. Berê, eu quero te ouvir, porque essa última parte é bastante importante. Significa, na prática, que além de pedir aí esse arquivamento, além de já ter envolvido a instituição, deixado a coisa institucionalizada, significa também que, primeiro, estamos desrespeitando a nossa própria Constituição, já que é uma decisão censora, e estamos dizendo que está tudo bem, já que foi referendada pelo colégio, pelo resto da bancada do STF, então está tudo bem que seja uma decisão autoritária. Então, talvez seria o caso de nós vermos mais ações contemplando ali o colegiado que referendou esse tipo de medida. Eu tenho acompanhado esse caso da Rumble desde o início, né? O próprio Martin DeLuca, que é o advogado dessas, e da Trump Social, né? O Martin DeLuca é o advogado dessas duas redes sociais que não são brasileiras e por isso estão contestando, porque uma coisa é a casta aqui dos magistrados da Suprema Corte dizerem que suas decisões não podem ser contestadas, né? Agora, quando se trata de ferir a liberdade de expressão e de uma ordem ilegal que foi dada a uma empresa que tem a sua jurisdição, seu CNPJ, melhor dizendo, nos Estados Unidos, aí a competência não se trata mais de Brasil. Então, é justamente por isso que eles contestaram pelo Tribunal da Flórida e o ministro Alexandre de Moraes, né, que deveria estar respondendo, pelo menos é isso que eu tenho ouvido de muitos juristas, no seu CPF, mas o próprio Estado, a União, tomou para si as dores do ministro Alexandre de Moraes, colocou a Advocacia Geral da União para assumir o caso, inclusive está gastando rios de dinheiro, quantia milionária, para tentar defender o ministro Moraes, que já foi considerado, inclusive, pelos Estados Unidos como um violador de direitos humanos, justamente pela condução do processo do 8 de janeiro, que condenou centenas de pessoas, inclusive o ex-presidente da República. Geise, nós estamos diante de um caso que, além de tudo, o pagador de impostos é que está tendo que arcar para defender, né, o ministro Alexandre de Moraes. Ele, à época, ele havia ali ordenado, tanto que a Rumble quanto a Trump Social, que eles que suspendessem conteúdos, assim como ocorreu também com o X, e por isso o X ficou algum tempo fora do ar aqui no Brasil, e derrubasse perfis de jornalistas, a exemplo do Alan dos Santos, sob a condição de que, se não fizessem isso, as plataformas seriam desabilitadas no país. E foi isso o que aconteceu. A Rumble, que é semelhante à plataforma do YouTube, preferiu se retirar e não ter mais aqui, né, o funcionamento no nosso país. Agora, a situação ainda deve se estender, porque a alegação da Advocacia Geral da União não se sustenta e a lei que vai prevalecer é a quinta, né, é a segunda emenda, é a Constituição dos Estados Unidos, que não permite esse tipo de arbitrariedade. Então vamos acompanhar, né, qual será o posicionamento, mas vejo com muita preocupação quando eles institucionalizam o caso, quando na verdade é o ministro Alexandre de Moraes que deveria estar respondendo por isso. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Fabi Barroso, a AGU, então, na verdade o Brasil, mas por meio da AGU de Messias, pedindo arquivamento definitivo contra Alexandre de Moraes. Ele já havia pedido nesse sentido, a grande discussão nesse processo, neste momento, é exatamente essa. Se isso vai ficar no CPF do ministro Moraes ou vai ficar
a conta aí da imunidade das decisões soberanas, que realmente os Estados Unidos tem precedente em relação a esse assunto, e os precedentes que foram estabelecidos, infelizmente, deram razão às decisões soberanas. O que eles estão dizendo em relação a isso, para a gente explicar melhor? Existe uma corrente aí que é defendida pelo AGU, pelo escritório ali contratado, que as decisões do Moraes, então, foi feita no âmbito do próprio tribunal, né, o STF, e foi abarcada aí pelos demais juízes, né? Então foi uma decisão colegiada, por mais que no momento ele tenha sido monocrática, depois foi referendada pelo tribunal. E se foi referendada pelo tribunal, o Brasil institucionalmente deu resguardo para a decisão do Moraes. Então essa é a grande dúvida, né? E acho que esse caso não é tão simples. Pode ser que a juíza veja que realmente tem que ficar na conta do CPF, compreenda essa questão, e aí, com certeza, a revelia do Moraes será decretada, e aí provavelmente uma condenação cível, né, que essa ação é cível, e isso seria interessante ao Brasil. Mas, independente disso, o Moraes enfrenta, sim, né, vários outros problemas americanos nos Estados Unidos, porque, inclusive, esse caso que a gente acabou de mencionar do jornalista está sendo acompanhado de perto pelo governo dos Estados Unidos. Eles já citaram, inclusive, também na condenação da seção 301, as decisões jurídicas que acabam violando, né, direitos fundamentais, e agora ainda temos mais um direito fundamental violado, que é o sigilo de fonte. Então, de uma forma ou outra, né, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, uma hora, terá que responder pelos crimes contra o próprio Estado Democrático de Direito e também os crimes contra cidadãos americanos em solo americano. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.